galera, tudo bem? Começando por aqui mais um super podcast A Escalada. E eu quero já começar rapidamente a agradecer aí pelos nossos patrocinadores, que são eles. A primeira e que começou o projeto foi a Gestalto Brasil, top, que você pode vender carros agora com até 2 anos de garantia, certificados Gestalto. Se você está vendendo carros com 3 meses, está deixando dinheiro na mesa. Não é sobre problema de carro de garantia, é sobre lucratividade na sua loja. Quer saber mais? Você vai lá no meu direct no Instagram, ou você vai deixar um comentário aqui nesse post mesmo desse podcast. Eu vou entrar em contato contigo e vou te ajudar. Também agradecer a Pimpag, o melhor meio de pagamento para sua loja, se tratando de máquina de cartão, é a Pimpag. Parcelamento em até 24 vezes, galera. E detalhe, paga em 30 minutos na sua conta, tá? Se você ainda não tem a Pimpag, está deixando de fazer negócio. Chame lá no Instagram da Pimpag, vai lá, fala assim, ó, vindo o podcast Escalada, condições especiais para você. Sem taxa de adesão e sem mensalidade. Pimpag, o melhor meio de pagamento do sistema automotivo. Também agradecer a Leadify, que tem nos apoiado desde o primeiro podcast. Leadify é uma tecnologia de gerenciamento de leads. Não é um CRM, não é um robô, não é um boot chat, não é nada. É uma tecnologia que vai te ajudar a trazer leads compradores. E ao nosso patrocinador master, o nosso grande apoiador, G30 Educação Automotiva. Isso. Entendeu? E estamos aqui hoje recebendo o nosso CEO aí do sim, G30, Guga Gadelha. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Bené, cara, que honra! Chegou o meu momento aqui no podcast A Escalada. Tô muito feliz de estar aqui, Bené, representar a G30 Educação. Tá aqui podendo bater esse papo contigo aí, tanta gente que assiste o podcast A Escalada. E tamo junto, irmão, tamo aqui pra somar. Galera, é isso aí, o Guga é o cara que lá atrás, quando tudo era mato na internet, ele que foi abrir o caminho para muitos, né, que hoje são mentores isso aí. E tal. E Guga, conta para nós, como é que foi essa jornada? Como é que começou o Guga Gadelha, cara? Cara, sou vendedor de carro com muito orgulho, para quem ainda não me conhece, hoje estou fundador, CEO da G30 Educação, continuo vendendo carro, né, a gente tem a Delta lá, que é o nosso laboratório, a Delta Webcar em João Pessoa, é a nossa sede. Mas, cara, lá quando eu comecei a vender carro, Bené, eu já vim com a mente voltada pro digital. Sim. Eu já estava estudando, né? Então, rede social, esse era o meu foco, tráfego pago. Então, isso daí, cara, 2017, no carro, ninguém falava de tráfego pago, ninguém nem vivia tráfego pago, até porque era algo muito novo também. Uhum. Sabe, ele gerava muito resultado no Facebook, na época o Instagram estava começando, não gerava tanto resultado no Instagram. Mas eu já comecei como vendedor usando isso. Então, tráfego pago, anúncio patrocinado, vídeo, lá em 17. Então, assim, muito antes da pandemia. E eu comecei a vender muito. E eu falei, opa, eu ia nas lojas dos parceiros, encontrava com os amigos que vendiam o carro também. O cara falava, Guga, tu tem que me ajudar a fazer isso que tu tá fazendo, cara. Porque eu vejo tu direto, tu aparece direto. E aí eu tava na rua, ia na padaria. O cara, é tu que vende carro, me ajuda, eu quero comprar um carro. E teve uma vez que eu fui na Renner, no shopping, e o cara, ei, cara, tu que vende carro, acabei de ver o anúncio teu, então... E aí eu falei, cara, eu comecei a perceber que muita gente podia estar fazendo aquilo que eu estava fazendo também. Aí eu fui buscar estudar sobre isso, pro carro. Pesquisei e não achei nada. Ninguém, absolutamente ninguém na internet ensinava, compartilhava, até porque não sabia como vender carro pelas redes sociais, né? O que existiam eram especialistas, como ainda estão aí até hoje alguns deles, que falavam sobre atendimento de leads, sobre leads, até porque os classificados online já existiam muito forte, né? Então falava sobre isso, mas rede social, tráfego pago, então ninguém falava sobre isso. E você chegou numa época onde a maioria das lojas tinha um panfleto eletrônico, sim, né? E você transformou isso, que hoje eu vejo muitos Instagrams de lojas do Brasil que foram transformados pela sua ideia de que pessoas se conectam com pessoas. E no começo você teve muita resistência disso aí, cara? Muito, porque o que acontece? A arte pronta, né, que é a panfletagem digital que a gente chama, então o cara pegava e enchia o Instagram da loja dele de arte pronta, ainda tem alguns por aí, e geralmente o cara contrata uma agência para fazer isso. Então eu nadei contra a maré.
né? Porque eu dava porrada e dou porrada mesmo nas agências que não gera resultado para as lojas, só fica replicando aquelas coisas sem entender, sem definir um público-alvo da forma correta. E eu falei pros caras, cara, Instagram é humanização. Hoje, Bené, fala isso sobre vídeo de venda de carro no Instagram, isso não é novidade. Mas lá, quando eu comecei a falar sobre isso, quase ninguém gravava vídeo. Até porque os stories estavam começando, nem existia Reels ainda. Sim, sim. Entendeu? Então, era muita foto, muita arte pronta. E, na verdade, a gente tinha um classificado online no Instagram. E a rede, ela é social, né? Exato. Ela não é uma rede de venda. Por exemplo, se o cara entra lá num classificado online aqui, ele só vai achar carro, vai achar veículo. Exatamente. Né? Na rede social, não. Na rede social, o cara tá lá pra ver a vida dos outros. Ele quer ver o churrasquinho do final de semana. Mas ele quer saber da tua vida, tu tá brigando com a tua mulher, se tu tá curtindo as férias, entendeu? É sobre isso. Quer ver os influencers, os famosos, entendeu? É sobre isso. E aí você foi... E Guga, por que você decidiu virar um mentor, né? Lá atrás. Criar o G, que era o G30 ainda. Era o método G30. Isso, né? É a nossa metodologia, a base de tudo. Ela evoluiu muito, tem muita coisa nova. Mas quando eu percebi que não tinha ninguém para estudar, eu tive que ir atrás em outros mercados. Sim. E aí eu comecei a estudar muito. Então, por exemplo, tráfego pago. Eu fui um dos primeiros caras do automotivo a se formar com o Pedro Sobral, que hoje é uma das maiores referências, mas eu nem aprendi tráfego pago com ele, eu aprendi com o Hugo Rocha, um cara que é irmão do Érico Rocha. E aí o que acontece? Eu falei, cara, fui buscar em outros mercados que não eram de carro, e aí eu pegava e testava e adaptava lá na loja como vendedor, lá na garagem 364 em Porto Velho. Eu morava em Rondônia nessa época. E aí eu aplicava lá. Tudo que dava certo eu separava, né? Pô, isso daqui deu certo. O que eu via que não dava certo, eu descartava. E aí eu fui percebendo que eu tinha um método. Então eu tinha um método de gravar o vídeo, de entender que conteúdo dava certo pro carro X e que conteúdo dava certo pro carro Y. Aí comecei tráfego pago, eu sabia que tinha coisa que não dava certo para vender carro, mas dava certo para vender sapato. Entendeu? Até porque, Bené, uma das minhas experiências que eu tive, eu nem conto muito sobre isso, mas quando eu comecei a ter sucesso no carro, vendendo carro com as redes sociais, assim como outros vendedores pediam a minha ajuda, vários amigos e conhecidos, médicos, dentistas, donos de escola, amigos que tinham um restaurante lá em Rondônia, começaram a me pedir para eu fazer o tráfego pago deles. Porque isso ainda é novidade para um monte de gente. Imagina naquela época. E aí eu comecei a atender alguns clientes, fazia de renda extra no meu tempo extra. Então, subia campanha, editava conteúdo. Uma mini agência, uma urgência, né? Urgência. E eu cheguei a ter 14 clientes vendendo carro. Era uma renda extra, entendeu? Então, o que acontece? Eu comecei a testar muita coisa, aí eu percebia que tinha coisa que dava certo pro dentista, mas não dava certo pro carro. Aí eu falei, cara, o carro é diferente. Tem toda uma engenharia que tu tem que fazer para conseguir ter o resultado. Resumo da ópera, fiquei alguns meses assim, depois eu demiti todos os clientes que eu tinha. Fiquei só com um cliente, que foi um deputado estadual. Nunca contei isso, hein? Eu não sei essa história, nem no G30 Cast, nunca contei isso. E eu fiquei só com um cliente. Eu ajudei, Bené, um cara que se tornou um grande amigo, Eider Brasil. Lá em Rondônia, ele veio candidato a deputado estadual. E ele foi eleito, o único deputado estadual eleito no estado de Rondônia, com votos em todos os municípios do estado. Mas esse cara visitou 4 municípios só. O que aconteceu, Guga? Rede social, cara. Tráfego pago, tudo bem. Ele pegou o embalo do Bolsonaro, né? Ele era do partido do Bolsonaro e tal. E ele pegou aquela onda do Bolsonaro, mas, cara, ele foi eleito com voto em todos os municípios e só visitou 4, porque era tráfego de rede social. A gente fazia pra ele gravar os vídeos, ele gravava, não é desenrolado o Eider. E aí o Eider chegou e falou pra mim, Guga, eu preciso que tu venha trabalhar comigo pra cuidar das emendas parlamentares. Falei, meu Deus, eu tava acabando de sair da loja que eu trabalhava, porque eu queria lançar o meu curso, e eu não conseguia na loja, porque lá o Marcelo, na época, que é o cara que mudou a minha vida, eu tava conversando com ele sobre ele ainda agora, foi o cara que me deu oportunidade, me ensinou a vender carro, tudo, mas o Marcelo falou, Guga, não vou me ensinar a nossa concorrência. E aí eu falei, cara, não, mas eu quero. E eu já sabia, eu falei, cara, mas aqui em Porto Velho poucas pessoas vão... Porque santo de casa, né? Não faz milagre. Não faz milagre. Mas aí o Marcelo também quis se mudar, foi pro Amazonas, para Manaus,
E aí tomou a decisão de que ia fechar a loja. E eu falei, vou seguir carreira solo. E vou lançar o meu curso online. E aí foi quando o Eder foi eleito. E aí ele me fez uma proposta. Falei, cara, emenda parlamentar eu não vou, não sei nem pra onde vai negócio de emenda parlamentar. Mas eu quero formar um time de marketing dentro do teu gabinete. Se tu me der a oportunidade, eu quero formar, trazer algumas pessoas. Aí ele tá fechado. Foi o único gabinete nessa época lá dos 30 e poucos deputados, 20 e poucos deputados de Rondônia, que tinha um time de marketing. Aí eu fazia o tráfego para ele e cuidava dos conteúdos digitais. Aí tinha um jornalista só para os classificados. Aí tinha uma menina copy que escrevia alguns textos. Enfim, porque eu falei pro Eder, a tua reeleição tem que começar a partir de agora. Desde o teu primeiro dia do teu mandato. Na rede social. Criamos o nome dele, era Sargento Eder Brasil. Aí eu criei um quadro para ele chamado Fala Sargento. Era uma live no Facebook toda quinta-feira. Aí hoje o cara vê fazendo live e tal, a gente já nadava de braçada. Foi uma estratégia que eu validei no carro e trouxe pra ele. Caramba. Toda quinta ele tinha o Fala Sargento, era como se fosse um podcast. Nessa época nem existia os podcasts. Exato. Só que era no Face, porque a audiência dele no Facebook era muito grande. E aí, cara, com 6 meses eu cheguei pra ele e falei, Eder, não dá mais pra mim. Aí eu tava na Assembleia Legislativa, lancei o curso online do G30, isso foi em 2019, vendendo o curso, dando mentoria, viajando para fazer curso e simplesmente, além de ajudar ele lá vendendo carro, porque eu fiquei 1 mês sem vender carro só. Como? Aí eu fiquei na informalidade, intermediação, né? Os clientes me procuravam, Guga, vende meu carro, amigo. E aí fiquei, né? Com 6 meses eu cheguei pro Eder e falei, cara, não dá mais para mim. Eu vou e tinha um salário fixo bom, viu, mano? Não, imagina. E aí falei pra minha esposa, aí ela, cara, tu acha que é a hora? Eu falei, vou orar. Fiquei um tempo orando, pedindo confirmação de Deus, mas eu entendi uma coisa na minha vida, é o que eu quero trazer pra todo mundo. Ou eu jogava o chapéu do outro lado do muro e pulava atrás dele, como diz o Misael, eu empurrava a vaquinha, entendeu? E ia pra cima, que era o quê? Pra investir no G30. Pedi as contas da Assembleia Legislativa e foquei 100% no G30. E aí a gente decolou, isso foi em 2019, antes da pandemia ainda, aí eu comecei a rodar o Brasil inteiro, dando treinamento, palestra, consultoria e por aí foi. 2020 a gente se conhece. 2020 a gente se conhece, né? Aí veio a pandemia, para ter noção, quando deu a pandemia, em março de 2020, quando estourou mesmo, Santa Catarina foi um dos primeiros estados que fechou tudo, eu tava em Chapecó, Caraca. dando treinamento dentro de uma loja, eu já dei treinamento de porta fechada, porque a polícia vinha de comércio em comércio, vendo quem tava aberto. Porque tava aquele caos, né? Ninguém sabia o que era, o que ia ser. E aí, mas a gente já tava dando e rodando o Brasil e de lá a gente só acelerou, né? E hoje vocês criaram a G30 Educação. Porque antes era a G30 Marketing. Você associava muito sua imagem a marketing só. A gente começou, Bené, com o curso online. E aí depois eu comecei a ter a consultoria presencial que eu ia nas lojas. Então eu fui em mais de 200 lojas de veículos no Brasil, presencial nos últimos 3 anos aí. Presencial da consultoria, da treinamento. E aí o que acontece? Eu rodei por mais de 50 cidades do Brasil. E aí eu cansei. Aí eu cheguei um momento e falei, cara, eu não vou conseguir escalar isso. E vendendo carro. E a Delta já tava rolando lá. A Delta já tinha começado lá em João Pessoa, que é a minha loja. E aí eu falei, cara, tô cansado, não aguento mais viajar. E o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que formar um time para me ajudar, para me conseguir atender até com mais qualidade os nossos clientes lojistas. E aí a gente lançou a G30 Marketing Automotivo, porque a gente focava mais no marketing. Então, rede social, Instagram, Facebook, tráfego pago e um pouco de atendimento online. E aí fui formando o time. E aí... A G30, desculpa te interromper, não era uma agência de marketing, certo? Não, mas eu cheguei a prestar serviço também. Ano passado, em 2023, muitas lojas começaram a me procurar para contratar, para a gente fazer o tráfego. Eu nunca quis, para a gente fazer o tráfego e o conteúdo deles. E aí eu formatei uma solução de serviço para grandes lojas, tá? Por quê, galera? Uma coisa muito importante que a gente tem que entender, quem está assistindo aqui, a gente tem que fazer um cálculo. Quanto vale a sua hora? Você que tem uma loja de veículos, você que é vendedor, quanto vale a tua hora? Então, eu tinha calculado quanto valia a minha hora e não valeria a pena, por exemplo, eu prestar um serviço de tráfego e de marketing com a minha expertise, com o tanto que eu estudava e com os negócios que eu tinha,
por R$ 1.000, por R$ 1.500. E não tem nada a ver com quem presta serviço por esse preço. Não é. No meu modelo de negócio daquela época não encaixava. Uhum. E aí eu formatei um produto que na época era R$ 5.000 por mês. E aí eu atendia grandes grupos. Aí eu atendi grupos de concessionária, atendi lojas de médio para grande porte. Uhum. Mas aí, cara, consegui ficar 6 meses só. Porque a prestação de serviço é o seguinte, né? Quanto mais cliente tu tem, mais pessoas tu tem que contratar. Uhum. E aí o que acontece? Cheguei e falei, cara, não dá, o meu jogo não é esse, o meu jogo é ensinar, o meu jogo é educar. Se eu quero transformar o jeito de vender carro no Brasil, eu tenho que educar os lojistas, os vendedores, as equipes. E aí foi quando chegou o final do ano, cara, depois da Fenalto lá que a gente participou, eu virei a chave, conversei lá com a Camila, que é minha sócia, minha esposa, conversei lá com os nossos diretores da G30 e falei, galera, nós vamos mudar, porque nós não somos mais uma empresa de marketing, nós somos uma empresa de educação. Então, a G30 vai mudar para G30 Educação Automotiva e agora nós vamos focar cada vez mais em criar soluções educacionais. E foi o que a gente fez, e estamos aí. E aí você, assim, o que eu percebo, Guga, você pivota o negócio assim, ó. Você não tem medo de mudar. Não, eu não me apego, não tenho medo, desde que seja com uma estratégia clara. Eu não faço as coisas na sorte, vamos dizer assim, né? Então eu fico desenhando a estratégia, como eu estudo muito, né? Eu gosto sempre de estar fazendo treinamento, me capacitando. Eu conheci o mundo das edtechs. E aí eu falei, cara, na G30 a gente é uma edtech, que é o quê? Uma empresa de educação que também tem tecnologia. Uhum. E aí reuni meu time e falei, galera, a gente já é uma empresa de educação. A gente tem que criar tecnologia agora para melhorar o ensino. E aí foi quando a gente mudou, pivotou, falei pra galera, muda toda a comunicação visual, porque nós vamos mudar pra G30 Educação. Mas aí subi a régua da galera, falei, agora, ó, nós somos um projeto educacional, então as coisas têm que ser mais aprofundadas. E aí trouxe pessoas pro time, contratei pessoas sêniores, especialistas. Hoje a gente tem, por exemplo, a Nara. A Nara é uma especialista do nosso time de educação, ela cria métodos, ela melhora, ela documenta. Então, assim, a gente tem uma galera bem legal lá. E aí a gente começou a trazer tecnologia cada vez mais forte. Lançamos o app da G30, então agora tá tudo na palma da mão, dos vendedores, dos lojistas que seguem os nossos programas. E a nossa missão, Bené, é ajudar a loja como um todo na parte de toda a gestão dela, comercial, marketing, entendeu? A gente está trazendo pessoas especialistas em financeiro, em administrativo, não é a minha especialidade é estratégia, marketing comercial. Mas eu estou trazendo pessoas. E aí esses dias me perguntaram, mas Guga, tem mentores dentro da G30 Educação? Não. A G30 Educação tem especialistas que são contratados da minha empresa e fazem parte do nosso time. Uhum. Porque esses especialistas seguem o meu método, só que cada um na sua área. Entendeu? Porque esse negócio de trazer vários mentores, na minha visão, dentro do meu modelo de negócio, não rola. Entendi. Entendeu? E aí você criou um grupo que tem transformado o Brasil, as Isso lojas, aí. né? Que é o Grupo Lions. Aham. Cara, e como é que tá isso? Como é que tá esse movimento? O que você vislumbra pro futuro dos Lions? Pô, isso daí é massa, porque a gente começou a criar várias soluções lá dentro da G30, Bené, e aí, 1 ano e meio atrás, Deus colocou no meu coração a vontade de criar um grupo de lojas de veículos com propósito. Que não fosse só para vender mais, sabe? Não é que isso tem problema. Eu acho que a gente está lá para ajudar a loja a comprar com mais qualidade e a vender mais carros. Mas eu queria algo mais profundo para mudar o nosso mercado. Por quê? Porque o nosso mercado, infelizmente, ele ainda é muito queimado. Então, quando tu fala aí fora para quem não é do mercado, cara, eu sou vendedor de carro, o cara já, ixi, picareta, né? E só tem um jeito de mudar isso, se a gente mudar nossa postura, nossa mentalidade, né? A gente que é do mercado, eu, você e tantos outros. E aí, cara, Deus colocou no meu coração isso, Lions, os leões, e aí nasceu o Lions Car Club, porque um dia eu conversando com um grande homem de Deus, que é um mentor da minha vida, pastor Fábio Ramos, falei pra ele, pastor Fábio, cara, eu tô com esse projeto aqui no meu coração, o que que o senhor acha? Eu nunca esqueço, tem até hoje no meu celular, ele mandou um áudio pra mim, ele falou, escuta o que eu vou te falar, chega, eu me arrepio, ele falou, os leões, quando eles rugem, eles não apenas rugem, eles externalizam o domínio deles. Então eu falei, é isso. Eu quero lojas que externalizem o domínio delas nas suas regiões, inspirando outras lojas. Aí nasceu os Category Kings.
né? Que é o quê? São reis da sua região, da categoria. Sim. Então, são lojas de veículos que inspiram outras lojas, com propósito, com integridade, com inovação, com novas estratégias. Por exemplo, Mené, tenho certeza, tu que anda por aqui, por aí, pelo Brasil inteiro também, em várias regiões. Tem região que a gente chega que tem uma loja que tá fazendo uma coisa que tá todas as outras lojas se inspirando. Exato, tem muito. E a gente fala assim, tá copiando. Cara, não tem problema nenhum em copiar, mano. Como é que é? Nada se cria, tudo se copia. Desde que seja com integridade. Sim. Entendeu? O problema é que a gente, o ser humano, a gente tem vergonha de falar que a gente se inspirou numa outra pessoa. Todo mundo aqui é modelagem. Isso é um princípio que é a modelagem. E a gente vê loja que tá inspirando a sua região. Só que não é só inspirar no tipo de vídeo que tá fazendo no Instagram, na estratégia X, não. É o que essa loja tá fazendo de diferente que tá impactando a vida das pessoas e dos clientes em volta dela. Uhum. Não é sobre um vídeo legal ou um meme. E aí nasceu o Lions. E aí o Lions não é só sobre o número de vendas. Lá a gente tem loja que vende 15 carros por mês e loja que vende 450 carros por mês. Então não é sobre isso. Mas é o cara que tem a mentalidade pro propósito, pro servir, entendeu? Para ajudar outros. Integridade. Então lá a gente tem alguns pilares, né? Alguns Deus, família. Então a gente traz a família para dentro, a gente motiva os lojistas, porque a maioria do nosso mercado é masculino. A gente tem muitas mulheres lá, muitas famílias. Eu acho que se a família tá dentro do negócio com o cara, se ela sonha junto com ele, ele prospera mais. Não. Vai modular na mesma frequência, vocês estão juntos. Falou tudo, modular na mesma frequência. Bené, é o que a gente traz lá no Lions. A gente ajuda esse cara entre várias coisas, claro, a vender mais, a ter inovação, a crescer, a multiplicar seus negócios, mas a modular na mesma frequência que a família dele, porque o Top principal demais. é a família, não é a loja dele não, viu? Anota isso daí. O principal da tua vida não é a tua loja, é a tua família. Então, reflete quantas horas por dia tu passa dentro da loja. Mas as horas que tu tiver em casa, quantas horas tu tá dando atenção pros teus filhos. Isso é muito forte demais. E eu posso falar, né? Já frequentei sua casa e vejo o carinho que você tem com a sua esposa e com seus filhos, o paizão e o marido que você é. Então, assim, não é da boca para fora, você ensina o que você vive. E Bené, essa questão de ser pai Esses dias eu tava conversando com um cara e ele me deixou meio em crise, assim. ele falou assim pra mim, ele falou, cara, tu acha que tu é o pai que tu gostaria de ser? Nossa. Hoje, eu não tô falando quem é o pai que tu quer ser. Hoje, tu é o pai que tu gostaria de ser? E aí eu falei, cara, mesmo sabendo do amor pelos meus filhos, pela minha família, eu ainda podia ser muito melhor. Todos nós, né? Todos nós. É isso aí. Porque se o cara não entender isso, que ele sempre pode ser melhor, que ele sempre pode dar uma atenção a mais, É difícil, cara. Esse papo de pai, cara, é muito difícil. Tem o Piangers lá, não sei se você já segue. Eu sei que é. Então, aquele. Isso. Cara, aquele cara é sensacional. Ele entendeu a diferença que um pai faz na vida de um filho ou de uma filha. Tem papel que é da mãe. Com certeza. E tem papel que é do pai. E assim, até me arrepio aqui agora, porque o que acontece? Você sabe, tem muita gente carente no Brasil. As pessoas, assim, carente de pai. Sim. Porque eu não tenho um dado que, assim, eu não lembro a porcentagem, mas é muito grande a porcentagem de filhos criados só por mães. De mães solos e que os pais não assumem, né? Eu sou um desses, né? E aí, durante a minha vida toda, eu procurei pais. Você entendeu? Procurei pais. E aí tem gente... E eu procurei pais porque eu não tinha. Graças a Deus, Deus nunca permitiu que eu fosse para as drogas, que fosse para isso, que fosse para aquilo. Mas, cara, eu me estrepei muito porque eu procurava pais em amigos, pais, né? E eu entendi, quando eu entendi o quão ser mau pai, não ser um pai presente, por causa exatamente por causa de trabalhar excessivo, de ser ausente, de não cuidar das emoções dos filhos, o quanto isso, né, causou até na minha família, na minha filha mais velha. Então, assim, é legal isso que você falou, que não adianta o cara ter a melhor loja do Brasil, sendo que ele não tem uma família decente, né? Cara, a gente já cansei de escutar testemunho de lojas, de lojistas que estão no Lions, que já chegaram e falaram para mim, Guga, fazer parte desse, porque o Lions, eu sempre falo para os Lions, ele não é meu, ele é nosso.
O Lions, eu lidero o grupo, mas o Lions, ele é retroalimentado por nós mesmos aqui. Então, é a nossa comunidade que faz a gente querer ficar e crescer. Então, de membros do Lions chegar e falar assim para mim, Guga, obrigado, porque esse ambiente aqui, a gente falar de família, eu entender alguns pontos que às vezes estavam esquecidos, em vez de eu sair de casa e ir pro boteco, beber com os meus amigos, eu vou para casa ficar com os meus filhos. Não. Porque durante muitas vezes eu ia tomar uma, e nada contra tomar uma, eu ia tomar uma com os meus amigos e ficava horas sendo que eu podia estar curtindo meus filhos, porque eu já passei o dia na loja, trabalhando, né? Então, isso daí foram pontos que começou a mudar. Inclusive a gente fez um encontro esse ano, Lions Experience, pela primeira vez, que foi num resort lá em João Pessoa. E uma das regras que eu falei é que você tinha que fazer de tudo para trazer a sua família. Fechou um resort lá, então muitos conseguiram, nem todos conseguiram, porque também na correria, né, tal. Mas muitos conseguiram levar suas esposas, seus filhos. Então a gente passou 3 dias lá, enquanto um tava na sala de treinamento, as crianças brincando, depois ficava junto. Porque eu acho, né, que se a gente tá bem na família, a gente flui melhor no trabalho. Com certeza, você tem mais cabeça, né? A gente até falou, eu falei até sobre isso na palestra na escalada. Falei, cara, às vezes o nosso vendedor lá na nossa loja chega, ele não tá num dia bom. Vamos chamar ele fazer 1 a 1, conversar com ele, entender não só sobre as coisas da loja, como é que tá a vida do cara, como é que tá a casa do cara. Às vezes o cara tá com dificuldade em casa, tá com problema em casa. Como é que esse cara vai performar? O marido, sabe? Né? Tratou mal o filho, se arrependeu, brigou com o pai, tá passando necessidade, a geladeira tá vazia e os filhos querem comer. Entendeu? Tem que entender, não pode julgar o cara. O cara ganhou dinheiro e não administrou o dinheiro dele. Cara, antes de julgar, ajuda, pô. Sim. Tenta ajudar, faz a tua parte. Quando tu fizer a tua parte, beleza. Se o cara não quis seguir, aí é problema dele, mas ajuda primeiro. Não, é sensacional, né? E assim, falando do ponto de vista humanizado, porque o que acontece, cara? Muitos lojistas, eles são o vendedor é só uma ferramenta. É só um número, é só você sugar, né? E eu vejo que no nosso mercado, né? E você é um dos caras que tem puxado essa fila de humanizar o relacionamento com os funcionários, de ser grato. E não é só grato de dar tapinha nas costas, é de grana, salário emocional, né? Então, assim, cara, isso tudo tem sido, assim, reverberado através dos Lions, certo? É porque é o que eu tenho vivido. Eu tô num momento, Benete, como empresário, que hoje o que eu mais estudo e mais busco é como lidar com as pessoas. Porque todo mundo que está aqui, hoje o teu maior desafio não é vender mais carros ou comprar mais carro. O teu maior desafio é lidar com pessoas. Porque o nosso cliente é pessoa. O vendedor, nosso funcionário que vende o carro é pessoa. Isso aí. Tudo é pessoa. Tudo é sobre pessoas. Então eu tenho estudado pessoas, perfil comportamental, como ser um bom gestor. Porque, Beneto, tu é vendedor, eu sou vendedor. Só que agora a gente tem que jogar o jogo de ser gestor também. Exato. É diferente lidar com pessoas, saber escutar, saber falar, saber cobrar, saber demitir, saber promover e saber contratar. Esse é o segredo, né? E hoje a G30 ela tem feito isso, né? Tem. Treinado para tudo isso aí. Pra tudo. A gente entendeu hoje a G30, ela é baseado, o programa G30, que é o nosso principal programa, e o Lions Car Club, ele é baseado em 4 pilares. Marketing para loja de veículos, marketing comercial, operacional e administrativo financeiro, que a gente juntou num só. Então, por exemplo, no administrativo tem como contratar, funil de contratação, entendeu? Como fazer 1 a 1. E aí por aí vai. Financeiro, a gente começou a entrar agora na rentabilidade, como tu fechar acordos com os bancos, como tu ganhar mais dinheiro com o F&I. Então a gente vai agregando porque é a necessidade do nosso cliente, do lojista. Então é a minha necessidade também. Então a gente vai entendendo que tem necessidades e vai trazendo soluções. Porque a minha missão é ser um intermediador disso aí. Trazer soluções para a loja para que essa loja cresça e acelere cada vez mais. Estamos caminhando para o final já, mas eu quero te fazer uma pergunta. Que eu tô esperando esse podcast para te fazer essa pergunta. Nunca te perguntei isso no particular. Tu lembra de uma live que você fez? Só você sozinho. Que você contou seu testemunho. Você lembra? E que você falou que você ia liderar um grupo de vendedores com propósito. Você lembra disso? Caramba, não lembro disso. Cara, você fez uma... Eu lembro da live. Você fez, então, você falou que você ia liderar um grupo de vendedores com propósitos. Cara, e assim, você tem noção que o que você profetizou aquele dia... Profetizei.
aconteceu? Eu sonhava. Que aconteceu? E o seu momento de vida era outro, você estava na correria, viajando e tal. Aí você fez uma live e você Foi a única vez que eu contei meu testemunho. Foi então, também eu me arrepio de falar, porque aquela live foi marcante, cara. Tu chorou, a galera que tava chorou, e assim, e você falou, eu vou... Caramba, eu tô me lembrando aqui que tu tá falando. Cara, você falou assim, ó, eu vou liderar uma galera, um grupo de vendedores com propósito. Não é sobre dinheiro, não é sobre venda, é sobre propósito, mano. Isso aí foi marcante demais. E Bené, pra mim até hoje, o que arde no meu coração, quem me conhece sabe disso, tu me conhece melhor do que muita gente aí, que é da minha casa, não tô aqui só sobre dinheiro. Guga, a vida melhorou. Claro, a vida melhorou, a gente ganha dinheiro porque a gente trabalha pra caramba, e a gente muito por isso também. Mas tem que ter um propósito, galera, e é o que eu sempre trago para os lojistas. Então nunca pode ser só sobre dinheiro, tá? É aquele negócio, dinheiro não compra felicidade, compra sim, não compra alegria, mas ele traz uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida. Sobre isso. Exato. Porque, Bené, mesmo eu crescendo nos negócios, financeiramente, tudo que Deus tem abençoado, tudo que eu tenho é porque Deus tem me abençoado, Ele está na frente de tudo que eu faço. Toda noite, minha esposa sabe disso, toda noite, quando eu boto a cabeça no meu travesseiro, eu só peço uma coisa para Deus, além de orar pela minha família, pela minha casa, pelos aqueles que eu amo, não deixe o dinheiro corromper meu coração. Porque, galera, tá cheio de gente rico, bem de vida, em depressão e com problema. Então é o que eu peço, cara. O que eu peço é não deixar ser por dinheiro, vamos dizer assim. Sim. Cara, se corromper, mas ser por dinheiro, não pode ser. Tem muitas, assim, a galera não sabe, né? Mas eu até chamo o Guga de pai, às vezes, né? O Misael fica com ciúmes. Aquele cara é um gaiato. Mas, assim, o Guga, você sabe que a minha vida é mais uma que você ajudou a transformar. Você sabe disso. Você sabe como você chegou, né? Cara, o que eu quero aproveitar esse momento aqui do podcast é te dizer, continua, meu irmão. Sabe por quê, galera? É o seguinte, ó, o Guga, eu posso falar, não é sobre dinheiro. E o Guga, ele virou meu amigo. Ele não tem... Eu e o Guga não tem nenhum tipo de interesse financeiro, nós dois, é amizade pura. Verdade. E o cara que mais me dá paulada, tem dois caras que me dão paulada, Guga Gadelha e Felipe Muraski. As pauladas que eu mais tomo, a chamada de atenção, os alinhamentos de direcionamento é o Guga e o Felipe. Então, assim, dois caras que são homens de Deus e que eu tenho muita alegria de poder chamar de amigos, de andar junto, andar perto, de eu ligar, perguntar, Guga, tô fazendo isso aqui, o que você acha? Guga, eu vou pra esse caminho, o que você acha? Às vezes ele me dá umas pauladas, mas sabe por que eu ouço, cara? Porque a sua vida mostra pra mim quem você é, você, sua família, sabe, cara? Isso continua, mano. Mano, eu quero te agradecer, ver o que você tem construído, o seu sucesso com a escalada, com tudo que você honra lá na Gestalto, o Felipe, o trabalho que você faz. Quando a gente ama, a gente ajuda, sabe que eu te amo como irmão, como um amigo. E quando né, que tu sempre fala, quando eu te indiquei lá pro Felipe, pra Gestalto e tal, cara, não fui eu, foi Deus. Aquilo eu nem te conhecia direito. Sim. Mas eu senti de Deus e Deus me direcionou, chegou, me arrepio. E era propósito de Deus, cara. Assim como eu te ajudo, tu me ajuda e muitas pessoas passaram pela minha vida que me ajudam. Por exemplo, a galera já vai poder conhecer mais o Misael. O Misael foi o cara que me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Eu estava afundado nas drogas, 2 anos sem trabalhar. Ele me deu uma oportunidade e me chamou para trabalhar com ele na multinacional. E anos depois eu pude dar a oportunidade do Misael numa época difícil da vida dele. Hoje ele lidera lá junto comigo a G30, trabalha lá com a gente. E é sobre isso, quantas vidas, cara, tu já não salvou. E aí, o que é legal é o que tu falou. É porque a gente carrega um propósito. É isso aí. Entendeu? Carrega um propósito, porque a gente não tá aqui à toa, deixando nossa família lá pra estar aqui. É o propósito, igual tem um monte de lojista aí também no mercado, então é propósito. Cara, e eu, assim, vai um assunto com o outro, né? A honra. Como você honra o Misael? Cara, é assim, é admirável, porque você não precisava. Você podia simplesmente assim, ó, você vai ser meu diretor aqui e tal. Mas não, mano, você puxa ele do seu lado, você põe ele no pau, você põe ele nas artes. E, cara, isso é sensacional, mano. Aí honra, dai honra a quem merece honra. Tem uma coisa que você e o Misael, nós temos muito parecidos, tá? Nós somos ensináveis, Bené. Muito. Aquilo que tu falou. Quando eu te dou uma dica e falo, pô, Bené, eu acho que não era por aí, eu já fiz assim, não foi. Tu corrige
Tu pode estar, às vezes, com o negócio tudo fechado, tu corrige a tua rota, eu sou acima. Sim. Eu sou ensinável. O Misael também, ele é ensinável. É por isso que a gente cresce. Porque a pior coisa é o cara achar que ninguém nunca pode agregar nada na vida dele. Cara, entendeu? Nós estamos realizando. Muda o jogo. Estamos realizando uma escalada aqui, tá rolando lá enquanto a gente grava esse podcast, totalmente diferente da última. Totalmente. Porque o Guga falou assim, Benê, não é esse o caminho. E assim, e várias pessoas falam assim pra mim, não, a escalada é top. Eu falei, cara, eu vou escutar o Guga. Eu vou fazer. Eu diminuí de 15 para 8 palestrantes. Eu mudei o formato e tal, assim. Porque a gente tá muito melhor. Tá muito melhor e a galera tá gostando, né? É isso aí. Então, Guga, parabéns, cara. Obrigado pelo todo o apoio. Porque tamo junto. Pela amizade, pelo apoio financeiro que ajuda a gente aqui no podcast, que ajuda na escalada. E é um prazer. A G30, não tô falando do Guga, a G30 Educação Automotiva tá patrocinando a escalada. É o primeiro evento assim de grande porte que a gente patrocina. Não é porque eu sou seu amigo, é porque eu acredito nesse projeto e tô nele desde o começo. É isso aí. Então, teve em todas as escaladas, só não teve em Cuiabá por causa de agenda, mas apoiou, foi um dos patrocinadores, inclusive. Né? A gente já fez G30 Day pelo Bahia. Fizemos um monte de coisa. E assim, graças a Deus, Deus tem dado aí a nossa oportunidade de cada um dar a sua contribuição. É isso aí. Quero sempre, você sabe disso, a gente sempre vai estar junto. E aqui a gente sabe, nunca é sobre dinheiro, né? É sobre realmente aí, o nosso propósito é parecido e se completa. Beleza? Galera, quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Gestalto. Tem que vender carro com até 2 anos de garantia. É isso aí. Você vende, não? 100% do estoque. Certificado. Até 2 anos de garantia válida em todo o Brasil. Se o Guga usa, galera, você tem que usar. Outra coisa. Eu agradeço demais a Lindify, uma galera sensacional, né? Que tem ajudado muito. Também agradeço a Pimpag, maquininha de cartão de crédito, né? Sou cliente da Pimpag, conheci eles lá na Fenalto ano passado. Já é quase 1 ano cliente, né? E vem parceria boa aí. E G30 Educação. Gente, você quer ter uma loja saudável, não é só rentável, é saudável, de ambiente, de grana, de tudo. Chama lá o pessoal da G30, vai lá no Instagram lá do Guga, do G30, ou do Misael, ou da Camila, nossa diretora lá, fala, eu quero saber da G30, eu quero um diagnóstico grátis, o Benê falou que ia dar isso, aquilo, e pode cobrar que eles vão lá. Que assistiu aqui no podcast que a gente vai te ajudar. É isso aí, falou, Guga mais uma vez, obrigado, meu irmão. Benezão. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu.